todos os domingos, às 3 da tarde, você fica com as palestras do GEL, Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz. Visite o GEL, na Rua Souza Cardoso, 403, Lagoinha, anexo ao Lar Abrigo Amor a Jesus. Bom, minha gente, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o Juliano não pôde estar aqui presente, eu estou substituindo, e a Rusa que vai fazer também a meditação no lugar da Soninha, que ainda não pôde vir. Lembrando, gente, que temos que desligar os celulares. Quando a gente fala em desligar, é desligar mesmo. Eu tenho notado pessoas que ficam com o celular dentro da bolsa, durante o passe, e ele ligado. Se a gente está colocando para vocês energias magnéticas, e o telefone trabalha com ondas eletromagnéticas, nós estamos prejudicando os passes que vocês recebem. Então, estar aqui é se desligar um pouquinho do mundo. Quando a gente não tinha celular, a gente conseguia ficar sem celular. Né? A gente lia, que era muito melhor. A gente pegava o livro, a gente lia, a gente aprendia muito mais, a gente falava melhor, a gente tinha um vocabulário melhor para escrever. O celular tirou isso da gente. E tira também durante as cerimônias religiosas, em que o celular toca, atrapalhando quase sempre os palestrantes, os padres, os pastores, enfim, quem estiver pregando, né? Então, por favor, adquira um hábito de desligar de fato o celular para que ele não toque nos momentos que realmente não deveriam tocar, tá? Quase sempre a gente pede isso e mesmo assim acontece as pessoas esquecerem de desligar, tá? Outra coisa, lembrar que a gente fez uma campanha para os nenéns que iam nascer e nasceram 2 meninas, né? Graças a Deus, com cesárea, mas graças a Deus estão bem, estão tranquilo, né? E devem ter alta. Então a gente fica feliz quando a campanha dá certo. A gente conseguiu, inclusive, um berço, eles tinham um, a gente conseguiu outro bercinho, algumas roupinhas, as fraldas, e agora esperar, né, as necessidades surgirem da família para que a gente possa fazer outra vez o mutirão, porque com certeza as crianças vão crescer, vão sair da fralda recém-nascida para N, depois para M, a gente já conhece essa história, né? E a alimentação também, se necessário, vai ter a suplementação e sempre a gente está à disposição para ajudar numa hora de necessidade. Então, muito obrigada a todos que contribuíram, a todos que se juntaram a nós nessa tarefa de ajudar pessoas que estão precisando, tá? Hoje, a gente tem a Jane aqui. Você trouxe a Eugênia, Jane? Não? Ela não trouxe auxiliar, né? Porque a Eugênia, eu mandava a Eugênia tomar conta dela, porque ela toma conta da Eugênia, né? Mas tudo bem, ela está sozinha, a gente pode tomar conta dela bem. Reflexões de Márcio Mackenzie. Longe é um lugar que não existe. Longe é um lugar que não existe nessa nossa passagem por essa vida. Tudo é consciencial. É nosso pensamento que nos leva ao céu ou ao inferno. Portanto, tentem mudar as posições. Levem seu coração para o cérebro, deixando que seus pensamentos passem primeiro pelo coração. Na verdade, deveríamos agir deixando que a nossa razão ouvisse também nosso coração. Evitaríamos muita dor. Nunca deixe que só a razão tome conta de seus pensamentos. Nunca deixe que a tristeza envolva o seu ser. Ela não é uma boa companheira nem conselheira. Não existe tristeza eterna, como também não existe felicidade infinita neste plano em que nos encontramos. Tudo é passageiro, e o que parece ser acaba se perdendo na eternidade.
Lave seu coração para que possa, sem desespero, sem tristeza profunda, com resignação, começar um novo ciclo em sua vida, para que o sol volte novamente a aquecer, lembrando que sempre retornamos à nossa verdadeira casa, onde os reencontros acontecerão. Viva de forma que, quando o retorno acontecer, você esteja livre das amarras do passado e que, nessa nova caminhada, encontre o conforto, a esperança, a força e a confiança necessária. Um dia, todos voltaremos a se encontrar para a grande confraternização, sempre que desejar. E será através do único sentimento que não pode jamais terminar, o amor. E é assim que você terá certeza de que longe é um lugar que não existe. Obrigada, Aninha. Vamos fazer uma prece, a prece inicial. Levamos os nossos pensamentos ao alto, pedindo permissão à espiritualidade maior para o início da nossa reunião. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nossos espíritos protetores espirituais dessa casa, neste momento pedimos a presença de todos para que possamos aprender e entender as palavras da nossa palestrante. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Hoje nós temos a presença aqui da senhora Eugênia Correia, a Jane Moreira. Perdi a identidade. Perdi a identidade, né? É mãe também de fulano, de Beltrano. Também tem isso, né? Eu deixei de ser Clélia há muitos anos. Você é a mãe, você perde a mãe dele. É a mãe dele. Bom, boa noite a todos. Dos dois lados da vida, né? Os que estão aqui fisicamente e aqueles que foram trazidos para podermos estudar um pouco mais. E nós hoje vamos falar um pouquinho, até a reflexão no início, fala um pouco do nosso assunto e não foi escolhida por mim, né? Casualmente, a escolha feita tem a ver. Porque nós vamos falar sobre o fato de sejamos conscientes do nosso dever. E logo no início, né, ela fala da consciência que nós temos que despertar para que nós possamos vencer todas as barreiras que nós temos que vencer cada vez que nós encarnamos. E aí sejamos conscientes do nosso dever justamente para que nós possamos refletir um pouco sobre alguns aspectos que estão dentro das escrituras sagradas, que estão dentro da literatura espírita, dentro das premissas da doutrina espírita e do nosso viver, naquilo que a gente entende, pelas coisas às quais nós passamos e procuramos aprender cada vez mais. E quando a gente prepara um estudo, a gente reflete muito em cima desse estudo que nós fizemos. E aí nosso tema é esse, né? Sejamos conscientes do nosso dever. E só para iniciar, nós vamos pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo do Evangelho, que é o capítulo 17º, cujo título é Sede Perfeitos. Eu acho que ali existem vários itens que, ao lermos com cuidado, né, ao lermos entendendo, ao lermos interpretando cada um desses itens, vai nos dando o caminho de como podemos ser aquilo que o Pai espera de todos nós, sermos perfeitos. Não é numa encarnação, não é em 2, 3, são várias, né? E nós não sabemos, na verdade, quantas vezes serão necessárias para que nós possamos sermos perfeitos. E logo no item 7 desse capítulo do Evangelho, ele vai nos dar a definição do que é dever. E eles dizem assim, os espíritos passam essa informação a Kardec. O dever
é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Primeira questão que você tem que ter a obrigação moral é com você. E em seguida, para com os outros. Primeiro eu me entendo, né? Primeiro eu me transformo, eu assimilo as questões morais, eu utilizo essas questões morais no meu proceder para que eu possa, aí então, utilizá-la com as outras pessoas. É difícil eu querer, né, que o outro tenha um nível de moralidade que eu não tenho. Então, isso eles começam dizendo. E aí eles continuam. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados, sendo nas pequenas coisas, sendo nas grandes, sendo nas relações na família, seja nas relações com o mundo. E fala, quero aqui falar apenas do dever moral, porque nós viemos para a nossa transformação moral. Nós não viemos apenas para desenvolvermos a nossa inteligência. Essa, segundo, né, os espíritos também nos dizem, é a primeira que nós desenvolvemos. A inteligência a gente desenvolve muito rápido, mas a moralidade, ela nos reprova em muitas encarnações. E aí nós temos que ficar indo e voltando, para podermos ser aquilo que é falado e sermos perfeitos. E ainda nesse mesmo capítulo do Evangelho, lá no item 3, fala do homem de bem. E diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Lá no livro dos Espíritos, lá na parte das leis divinas, a lei de amor e justiça e caridade é aquela que está lá no finalzinho, mas que traz toda a essência do que é ser espírito cristão que está aqui encarnado para aproveitar essa oportunidade. E aí eles continuam dizendo, se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Aí vamos dar uma passagem assim lá no livro dos Espíritos, na questão 919, quando Santo Agostinho fala que para que nós, ao deitarmos, né, quando estivermos à noite deitados na nossa cama, antes de termos o nosso apagão e sermos levados à espiritualidade, para aprendermos sempre um pouco mais, pede que nós façamos um exame de consciência. Se fiz tudo o que deveria fazer, se não causei mal a ninguém, né, é um exame de consciência que a gente faz. E aí ele continua. Perguntará a si mesmo se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia fazer, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. As oportunidades aparecem. Só que muitas vezes nós assobiamos, né? Fingimos que não vemos. Por mínimas que sejam as nossas ações. É uma coisa de alguém que cai no chão, aí você sabe que alguém que vem atrás vai ver e vai dizer para ele que caiu. Né? São pequenas coisas, mas nós vamos, à medida em que nós estamos crescendo, evoluindo, nos tornando cada vez melhores espiritualmente, nos pequenos atos ele se inicia, que é também como nós ensinamos as nossas crianças, pelos exemplos que nós damos. Porque não adianta só falar, não posso usar aquela frase, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Em educação isso não se caracteriza. Então nós temos que mostrar pelos exemplos. E aí ele continua dizendo, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo que desejaria que ele fizesse. É uma das máximas do Evangelho. Então, o homem de bem é esse homem que pratica a lei
de justiça, de amor, de caridade, e que reflete se aquilo que ele está fazendo ao outro não é exatamente o que gostaria que fizesse a ele também. E aí nós vamos pensar, né, que nós estamos num momento, cada um de nós aqui, das nossas encarnações, que nós não podemos dizer o que cada um de nós carrega dentro de si e nem até que ponto nós já evoluímos ou não. Mas imaginemos que nós viemos para essa encarnação para melhorar um pouquinho mais. Então vamos imaginar que nós sejamos pelo menos espíritos medianos. Ninguém aqui, né, é um espírito sofredor e nem, de repente, aquele espírito extremamente feliz. Mas estamos aqui caminhando momentos de elevação, momentos às vezes com menos alegrias, mas estamos sobrevivendo. Mas o que a doutrina espírita nos ensina é que nós precisamos passar por diversas situações para que nós possamos utilizar isso, não só para nós, mas para auxiliar o outro também. Porque muitas vezes as situações pelas quais nós passamos, muitas vezes situações não muito boas, acredito que aqui alguns, né, já tenham passado por altos e baixos, e não é diferente para nenhum de nós. É uma situação que lá na frente eu vou estar preparada para auxiliar alguém. Pode ser até que não precise, mas pelo menos eu terei a experiência e pelo menos eu vou ter uma palavra que auxilie aquele que precisa de ajuda. Então, nós estamos aqui para crescermos enquanto espíritos, né, nesse mundo de provas e expiações. E aí lá no livro dos espíritos, eles fazem uma escala dos espíritos, né? Tem uma escala. E dentro dessa escala tem várias subidas, que eu não vou falar aqui. Mas aí eles dão uma classificação que eles dizem assim, que a classificação dos espíritos ela é baseada no grau de adiantamento que cada um de nós temos, nas qualidades que adquirimos e nas imperfeições que ainda devemos nos livrar. Olha que coisa interessante, né? Então, nós temos qualidades que adquirimos e essas qualidades, à medida em que nós adquirimos, nós vamos juntando isso à nossa herança espiritual. O que a gente aprende, a gente não perde. Os espíritos nos dizem isso. No entanto, aquilo, né, que não é muito bom, que é uma imperfeição, essa eu tenho que trabalhar para me livrar. Que é, muitas vezes, algumas das chagas que nós trazemos. É o egoísmo, é o ciúme, é a raiva, é a vaidade excessiva, né? É o apego. Então, tudo isso é exercício. E o que é interessante, né, porque a doutrina espírita, ela nos ajuda a refletir sobre isso. Ela nos ajuda a despertar para essas questões da nossa evolução. E aí a gente continua no livro dos Espíritos, Kardec fala assim, os espíritos seriam, em sua origem, semelhantes às crianças, ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco o conhecimento que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? E aí eles falam assim, sim, ainda falam de forma interessante, a comparação é boa. Palavra dos Espíritos, não é? Tá? Aí continua, a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Tem maior ou menor aproveitamento segundo a sua docilidade. Porém, a vida do homem tem um limite, um fim, enquanto a vida do espírito se estende eternamente. Então, nós sabemos que somos chamados de crianças espirituais. Alguns de nós talvez estejamos na adolescência. Alguns
podem estar na educação infantil. Outros podem já estar fazendo o Enem, né? E outros numa maturidade dessa característica da nossa evolução. Mas, se estamos aqui nesse momento, nessa encarnação, é porque nós precisamos crescer para podermos passar as nossas fases. E o que os espíritos falam é isso, né? Que a nossa vida aqui, ela tem um limite. Mas a vida do espírito, ela é eterna. E aí, lá no Evangelho, tem uma passagem que eu gosto bastante, que diz que nós devemos aproveitar esse momento encarnatório, porque ele é apenas um momento, um facho na imensidão das nossas encarnações. Olha que legal isso, né? Porque isso aqui que a gente está passando é um momento fugidio que nós estamos vivendo, com relação à imensidão das nossas encarnações. Porque a gente não vai parar de evoluir enquanto não chegarmos ao último nível dos espíritos perfeitos, dos espíritos ascensionados, né? A sermos Miguel, né? Mas esse é o nosso destino. Pode demorar um pouco mais para uns ou para outros, mas nós vamos chegar lá. E aí, numa outra questão, Kardec pergunta: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? E eles falam: certamente. Chegam mais ou menos rápido conforme o desejo e submissão à vontade de Deus. Por exemplo, uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma rebelde? Quando você fala assim: filho, vamos lá no centro assistir a palestra com a mamãe, né? Me acompanha lá. Aí ele fala: cheguei agora da academia, né? Estou cansado, vou tomar banho ainda, não dá para ir. Aí você fala: puxa vida, eu queria tanto que ele fosse. Um dia ele vem. Um dia ele vai, né? E às vezes quando vai você fala assim: estava prestando atenção no que foi falado? Aí ele fala tudo que você falou na palestra e você pensa que ele está completamente alienado naquele momento. Então, o momento de cada um, e nós muitas vezes, pessoas nas nossas famílias, amigos que nós gostaríamos que estivesse conosco aqui e que você falaria assim: puxa, fulano tinha que estar ouvindo isso. O momento do fulano vai chegar. Mas talvez não tenha sido ainda esse momento dele. E aí, para nós buscarmos refletir ainda mais sobre essa questão da consciência do dever, nós vamos usar um exemplo que eu trouxe, que está no livro O Céu e o Inferno, que faz parte do Pentateuco Espírita. E o que é interessante é assim: a primeira vez que eu estudei esse livro, eu ainda estava morando no Rio de Janeiro. E lá nesse centro que eu frequentava, a facilitadora falou assim, era uma das turmas menos cheias daquele centro que a gente frequentava. Ela falava assim: porque o pessoal tem medo de estudar o livro O Céu e o Inferno. Né? Por quê? Porque as pessoas tinham medo do que ia encontrar lá. Porque nós temos uma visão de céu e inferno que, como disse a leitura do preparo, é a nossa consciência que faz esse céu e inferno. Porque muitos de nós fomos educados entendendo que o céu era cheio de nuvens, floquinhos de nuvens, onde nós ficaríamos deitados. E nesses focos de nuvem nós ficaríamos percebendo a beleza do mundo, o jardim maravilhoso, deitado numa rede ou numa nuvem bem fofinha, né? Essa era a visão do céu. E a visão do inferno? Ardendo, queimando, né? Triturando aquele sofrimento maior. Mas a doutrina espírita nos ensina que céu e inferno não é um espaço físico
depois que nós desencarnamos. O céu e o inferno é exatamente o que a nossa consciência faz com que nós levemos para a eternidade. Porque quando desencarnamos, nós tomamos consciência daquilo que escondemos enquanto estávamos encarnados. Então, se eu escondo alguma coisa de alguém, algo que eu fiz que talvez não seja lá muito bom, mas quando eu chego lá do outro lado, quando eu vou para o plano espiritual, isso se torna vivo na minha mente. Então, o céu e o inferno faz parte da nossa consciência. E se nós estamos aqui passando por determinadas situações, é para que nós, ao chegarmos do lado de lá, não encontremos o inferno das nossas consciências, mas sim o céu dessa consciência. E é interessante até que outro dia eu vi uma palestra que falava do céu e inferno, e o palestrante falava assim, a gente pensa, né? Você vai para o inferno, você pensa aquela coisa queimando. Porque nós moramos num país tropical. Né? Pensa no Rio de Janeiro, capital, em novembro do ano passado, quase 50 graus. Aqui no inferno. Aqui no inferno. Aí ele falou assim, agora pensa no seguinte, Polo Norte, Antártida, aquele frio medonho, para eles lá aquilo que é o inferno. Então, não é porque há fogo, não é porque há gelo demais, é a nossa consciência que vai dizer se eu fui um homem perfeito ou se eu não fui esse homem perfeito. Então, quando eu estudei esse livro, comecei a estudar, a nossa orientadora falou assim, nós vamos estudar esse livro e nós vamos aprender a morrer bem. Eu falei, nossa, né? Quero ver se é o final de tudo. E realmente. Por quê? Porque ele não traz para a gente sofrimento. Ele traz para a gente esclarecimento. Ele traz para a gente depoimento. Na primeira parte do livro, ele vai nos definir o que é céu e inferno, dentro dessa perspectiva que a gente falou agora. Vai nos falar sobre o porvir e o nada, nos dando depoimentos. E na segunda parte do livro, ele traz depoimentos de espíritos felizes, de espíritos medianos, de espíritos sofredores. Quando eu falo que nós, a maioria de nós que estamos encarnados aqui, temos mais ou menos uma característica de espíritos medianos, é justamente por aquilo que a gente viu nessa segunda parte do livro Céu e Inferno. E esse item sobre os espíritos medianos está no capítulo 3. E ali eles têm vários espíritos que foram evocados nas sessões espíritas e deram seus depoimentos. E conforme a gente vai lendo, você vai fazendo assim, nossa, conheço fulano que é assim. Aí você, nossa, parece que não sei quem. Nossa, sou eu. Né? Então você vai vendo os exemplos e vai tirando daí algumas lições para que você possa ser melhor. Para que você comece a não cometer os erros que talvez esteja cometendo ou melhorando aquilo que você já está fazendo. E aí, nesse capítulo, é interessante porque eles mostram a trajetória de espíritos, e olha que esse capítulo, esse livro, foi publicado há 160 anos. 160 anos é muito tempo. No entanto, as histórias que estão lá não são diferentes de nós que vivemos hoje aqui. Até porque nós sabemos que os espíritos não desencarnam hoje e reencarnam amanhã. Muitas vezes, eles ficam um longo tempo no plano espiritual, na erraticidade, para terem condições de reencarnarem. E era isso que eles estavam mostrando através desses depoimentos, desses espíritos que fizeram comunicações durante as sessões. Porque naquela época que Kardec codificou a doutrina, e na época que estava escrevendo o livro Céu e Inferno,
nas sessões espíritas, eles faziam as evocações dos espíritos. Hoje em dia, a gente já não, dentro de uma reunião mediúnica, a gente já não fica evocando fulano, beltrano, etc. Geralmente, nós estamos reunidos na reunião e os espíritos chegam para se comunicar através de nós. E como médios, psicofônicos, psicográficos, audientes, né? Eles ouvem e transmitem as mensagens que eles trazem, os sofrimentos que eles apresentam, e nós, enquanto membros daquela reunião, tentamos fazer com que eles sejam atendidos nas suas aflições, nas suas alegrias também. Mas qual é a característica desses espíritos que estavam nessas reuniões mediúnicas? Nesse capítulo, especificamente, tem 6 espíritos que se comunicaram. Nós vamos falar mais detalhadamente de um deles, porque foi o que eu achei assim, que ele trouxe um texto com um conteúdo moral muito forte para nós falarmos sobre essa questão do homem de bem e do dever que nós temos enquanto espíritos encarnados nesse plano aqui, nesse momento. Então, por exemplo, tem uma jovem que desencarnou e fez uma comunicação 3 dias depois de encarnar. Essa jovem, né, ela desencarnou repentinamente. Era uma jovem, de uma certa maneira, fútil, muito preocupada com a beleza, no entanto, bondosa e caridosa. Então, ela teve, 3 dias depois do seu desencarne, ela foi chamada e ela se apresentou, e a grande preocupação dela, naquele momento, era com a mãe, que ia sofrer com o desencarne dela. E aí acontecem os diálogos, e ela, depois de um tempo, retorna também para fazer uma outra comunicação. Um outro espírito que se comunica nesse capítulo é um homem que estava durante muito tempo numa enfermidade muito forte e se comunica, né, 1 ano depois do desencarne. A irmã dele estava na sessão e ele diz para ela que ele ficou muito perturbado, mas se apaziguou, principalmente porque teve contato naquele primeiro momento com a mãe e o pai. Foram os primeiros que ele conseguiu reconhecer dentre todos aqueles espíritos que estavam lá. Tinha um outro que era um médico que disse ter morrido 2 vezes na comunicação que ele fez. Como assim? Ele tinha um problema cardíaco muito sério, ele teve a primeira morte e recebeu a graça de ter um pouco mais de fluido vital, e naquele pequeno período em que ele esteve entre a primeira morte, né, e o período em que ele realmente desencarnou, ele teve tempo, pelas preces que foram feitas, para falar com os filhos e a esposa que fizessem um caminhar diferente do dele. Porque ele dizia que não acreditava numa outra vida, mas ele queria que os filhos acreditassem, porque ele teve a primeira experiência, ele viu que ia morrer, e pediu a graça de poder falar com os filhos e a esposa, e isso aconteceu. Um outro espírito que se apresenta é de uma mulher que viveu por 35 anos e que teve uma morte com problemas, uma doença que foi fazendo com que ela definhasse. Mas era uma pessoa também bondosa, caridosa, estudante, né? Naquela época já conhecia a doutrina espírita, mas também toma uma consciência de que não estudou como deveria estudar. Não se aprofundou naqueles conhecimentos, isso para ela fez falta. Independente de quem quer que seja os 3, esses que eu apresentei para vocês, uma das coisas que eles ressaltam foi o seguinte, a importância de aceitar as leis divinas e caminhar dentro dessas leis. Esse foi o primeiro ponto, que eles perceberam que não tinham utilizado as leis divinas, que não tinham crescido moralmente enquanto espíritos.
poderiam ter feito melhor, embora não fossem pessoas ruins enquanto estiveram encarnados. Uma outra questão que eles levantam é com relação às preces que foram feitas para eles. Quanto foi importante no momento do desencarne, o quanto foi importante no momento do despertar na espiritualidade, as preces que foram proferidas a todos eles. Porque ajudaram na assistência e no acolhimento deles no plano espiritual. Então, quando nós, nas nossas preces, quando nós chegamos aqui no centro espírita, colocamos o nome dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos, que já desencarnaram, pedindo prece por eles, nós também temos que lembrar no momento das nossas preces, dos nossos irmãos que possivelmente não tem ninguém que se lembre deles. Orar por todos os nossos irmãos em sofrimento. Orar por todos os nossos irmãos que desencarnaram. Porque isso é fundamental. No momento em que eles chegam do outro lado, eles vão receber as nossas orações. E aí tem lá no livro do Richard Simonetti, o livro Quem Tem Medo da Morte. São textos que ele coloca, mas eu não diria com certo humor, mas com uma certa leveza sobre diversas questões relacionadas às perdas que nós temos, aos medos que nós temos, ao receio que nós temos, o que vai acontecer quando partir, as prisões que nós ficamos com medo do que vai acontecer. Porque, na verdade, a gente sabe que a única coisa que é compulsória mesmo é o momento da morte, é o desencarne. Aí Richard Simonetti ele fala sobre a questão da prece para os nossos irmãos que já partiram. E ele diz que raros estão preparados para a jornada compulsória. Quando deixamos a acanhada ilhota das percepções físicas, a acanhada ilhota das percepções físicas, é esse corpo aqui. É o corpo de vocês, né? Ele deu uma conotação diferente. Então, isso aqui, ó, braço, ser emprestado, né? É uma ilhota de percepções físicas, rumo ao glorioso continente das realidades espirituais. Então, quando a gente liberta essa roupagem aqui, nós vamos para a realidade espiritual. Impregnados por interesses e preocupações materiais. Olha a questão do desapego aí, né? Quando eu chego lá do outro lado, nossa, quem vai ficar com aquele cordão? Né? Será que eles vão ficar brigando por causa daquele cordão? Não é assim? Umas questões. E aquele edredom? Quem vai ficar com o edredom? Parece coisa pouca. Só que tem coisas maiores do que isso. Né? O apartamento na barra. Vamos brigar por vende, divide o dinheiro. Então, o que está lá do outro lado, coitado, é o momento dele relaxar. Mas olha só, quando ele tem o apego à materialidade muito forte, nesse momento que ele está encarnado, ele vai ter essa dificuldade. Assim como se libertar dos amores que deixaram aqui. E que muitas vezes, nós que estamos aqui, é que os prendemos nesse momento. Então, a gente tem que deixar partir, né? Para que eles possam se apaziguar também ao outro lado. E aí ele continua dizendo, os viajores enfrentam compreensíveis percalços. Que vão enfrentar. E aí ele diz que a oração, impregnada de sentimento, quando eu faço a oração com fervor, favorece a viagem tranquila para os que partem. E para os que ficam, encontram nela um lenitivo providencial, que vão amenizar a sensação de perda pessoal, pois preenche o vazio com a reconfortante presença de Deus. Quando eu oro, eu sinto Deus mais perto de mim. Quando eu oro, eu ativo a centelha divina do Pai que está dentro do meu coração.
e aí eu me encho da luz de São Miguel também me protegendo. Então, como é importante nós pensarmos naqueles que se foram com amor, orar por eles e que eles percebam que o momento é passageiro. E no futuro, não se sabe qual, próximo ou longo, nós estaremos juntos. Né? Então, cada um desses momentos são fundamentais para que nós possamos tomar consciência do que nós viemos, do que nós temos que fazer. Aí nós chegamos ao outro espírito que se comunicou através das reuniões mediúnicas de Kardec. Esse senhor, o nome dele era José Bré. Ele desencarnou em 1840 e numa reunião mediúnica ele foi evocado a pedido da sua neta. Só que isso já foi 22 anos depois dele ter desencarnado. Ele desencarnou em 1840 e a reunião a qual ela esteve presente foi em 1862. E é nele que a gente vai falar um pouco, porque ele traz, como eu disse antes, um relato num texto de ordem moral, assim, que é muito bonito, para que nós possamos refletir sobre isso. E aí, no primeiro momento das comunicações, a neta pergunta a ele: você está bem? Como você está desse lado? E aí ele diz assim: eu expio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus que atende a todos nas circunstâncias. Então, ele já estava desencarnado há 22 anos, mas ainda, precisava aprender muito. E aí ele continua: sofro, mas não como poderias imaginar. Na verdade, é o desgosto de não ter aproveitado melhor o meu tempo aí na Terra. Quando ele chega no plano espiritual, é que ele desperta. Nossa, eu poderia ter sido melhor. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter me envolvido de uma forma diferente. Mas aqui, enquanto ele estava encarnado, ele simplesmente se preocupou com outras coisas. Ele era uma pessoa desonesta? Não. Ele era um homem honesto. E aí ele diz assim: há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Honesto é aquele que não prejudica ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra. Ele só aprendeu isso depois que desencarnou. Nós temos a possibilidade de escutar isso agora, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos preparados para ficarmos mais conscientes do que nós temos que desenvolver aqui nesse plano espiritual. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. Eu tenho que respeitar as leis dos homens. A gente está aqui para isso, para aprender. No entanto, eu também não posso ter transgredido as leis de Deus. E aí, quando a gente pega o livro dos Espíritos, que lá no livro dos Espíritos, nas leis divinas, nós vamos aprender um pouco, e muito sobre todas elas. Se nós estudarmos essas leis, nós teremos a possibilidade de, ao retornar, dizer, não transgredi as leis divinas, mas também fui honesto perante as leis dos homens. E aí esse nosso irmão conversa com a sua neta, tentando mostrar o que seria o homem honesto. E lá no início, quando nós falamos do homem de bem, tem tudo a ver com essas orientações que ele passa nesse momento. Então ele diz assim: o homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e amor, consagra a sua vida ao bem e ao progresso dos seus semelhantes.
tem que fazer só por mim, mas eu tenho que fazer pelo outro também. Deve ensinar aos seus irmãos o amor pelo trabalho, deve ser ativo nas suas boas obras, sem esquecer que é apenas um servidor, ao qual o mestre pedirá contas um dia sobre como empregou o seu tempo. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor ia se ausentar, aí ele deu 5 talentos para um dos seus servos, deu 2 talentos para um outro servo e deu 1 talento para um outro servo. Ele distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. No livro Instantes da Vida, há uma narrativa dessa parábola em que o primeiro que recebeu os 5 talentos recebe, tipo assim, dinheiro, progresso, prestígio, autoridade. O que recebeu 2 talentos, recebeu inteligência, cultura. E o último, que recebeu 1 talento, ele recebeu conhecimento espírita. Essa é uma narrativa do livro Instantes da Vida, psicografado por Chico, inspirado pelo irmão X. E esse que recebeu 1 talento, ele ficou com tanto medo das leis de Deus, o que ele fez? Guardou. E devolveu intacta ao mestre. Senhor, te devolvo o talento que me deste de forma intacta. Porque tive muito medo, porque a sua lei é muito severa. E ele não ensinou nada para ninguém do que ele tinha. Ele tinha um conhecimento espírita, ele não ensinou. Então, quando esse nosso irmão fala assim, sem esquecer que é um servidor, qual mestre pedirá contas um dia sobre como empregou o seu tempo. Agora, se eu fico no WhatsApp o tempo inteiro, se eu fico jogando joguinhos, vendo televisão, e não faço nada de bom para o outro e nem para mim, eu vou ter que prestar conta disso quando voltar. E ele continua. O homem honesto diante de Deus deve sempre ter o coração fechado à menor semente do orgulho, da inveja, da ambição e da vaidade. É difícil viver encarnado, né? Ter uma consciência disso tudo. Mas estamos aqui para isso. Deve ser paciente e doce com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do coração, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação, a qualquer pessoa que o tenha ofendido. No Evangelho a gente tem passagens, né, que falam sobre essa questão da ofensa. Perdoa teu irmão 70 vezes 7. Se tens alguma dissensão com teu irmão, chama-o à parte e conversa com ele. Isso é sem ostentação. Eu não vou para o meio da praça e fazer um discurso maravilhoso e dizer para o meu irmão, olha aí, estou te perdoando, mas não me procura mais nada. Então, isso também é ser um homem honesto. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Todas as criaturas. Sejam essas criaturas humanas, sejam essas criaturas não humanas, sejam animais, sejam plantas. Né? Deve, enfim, pôr em prática esse resumo tão sucinto e tão grande dos deveres do homem, que está no Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A grande máxima. Então, esse é o nosso dever. É isso que nós temos que desenvolver no nosso dia a dia. Tomar consciência cada vez mais. Ao deitar, perguntar, como Santo Agostinho pediu que nós fizéssemos. Fiz mal a alguém? Deixei de fazer algo que poderia fazer? É sempre o nosso exame de consciência. E esse nosso irmão, Joseph, ele diz para sua neta, querida neta, diga e repita a todos que têm a consciência pesada que reparem as suas faltas com boas obras e a misericórdia divina se voltará para eles. Seus olhos paternais levarão em conta as expiações e a sua mão possante apagará as suas faltas.
Deus espera que nós façamos aqui o que é certo, façamos aqui o que é correto, o que é bom para nós, o que é bom para o nosso irmão. Fazer a ele o que eu gostaria que ele fizesse a mim, para que nós pudéssemos, né, ao retornar, termos a consciência tranquila de estarmos no céu das nossas consciências e não no inferno das nossas almas. E aí, para finalizar, tem uma outra história, que essa história, ela está também no livro de Chico Xavier, o nome é Reportagens do Além-Túmulo, que foi inspirado pelo espírito Humberto de Campos, que também é o irmão X, né? E a história, o nome desse texto que Humberto trouxe é O Valor do Trabalho. E ele diz assim, né, que Cecília Montalvão era uma ótima jovem, com sentimentos nobres. No entanto, ela tinha uma aversão ao trabalho. Não gostava de trabalhar. Mas era boazinha. Tem alguém na família assim? Tem um monte, né? Bonzinho, mas não gosta de trabalhar. Bom, já arrumou seu quarto? Vou arrumar. Você chega lá, você abrir, o armário é o buraco negro. Você é engolido por tudo que está lá dentro. Esse sentido tem lugares parecidos aqui, mas vamos lá. Se a família adotasse outros princípios religiosos, que não fosse o espiritismo cristão, porque a família era envolvida no espiritismo cristão, se a família não tivesse envolvida, ela certamente seria uma freira, porque ela gostava de rezar, ela gostava de orar, mas freira muito mais pela ociosidade de ficar dentro do convento rezando do que fazendo alguma coisa por alguém. Essa era a Cecília. Dedicava-se fervorosamente às expressões literárias que tinham alguma coisa relacionada à esfera da paz. E ela ficava fascinada, né, quando via aquelas narrativas de como era o plano espiritual. Uma cidade, imagina, né? A cidade do nosso lar, por exemplo. E ela imaginava que ela ia desencarnar e ela queria desencarnar logo, porque ela queria ir para esse um spa espiritual, né? E ela queria ir para lá. Aí a mãe pedia para ela fazer as coisas, mas ela esquivava-se de fazer qualquer coisa. Aí mantinha-se alheia, tá, daqui a pouco eu faço. E continuava nas leituras, nas viagens dela. E ela tinha ideia que ela ia para um jardim super perfumado, olha só. E esperava a morte do corpo. Vivia sonhando com planetas, como se fosse um lugar, ali onde ela estava, ela fosse um lugar indigno, que ela não merecia estar ali, que ela tinha que realmente fazer a passagem. A mãe procurava fazê-la refletir sobre a existência educativa e a passagem, né, aqui na Terra, que ela tinha que aproveitar. Costuma dizer que ela, estou convencida que a Terra foi criada por uma triste destinação. Olha o que ela falava. Só a morte física pode restituir-nos a liberdade. Seremos transportados para esferas ditosas. Conheceremos paraísos iluminados e sem fim. Imagina, um gramado maravilhoso, cheio de flores, com flores perfumadas, e ela saltitante, né? Naquele jardim maravilhoso, com o vestido rodado, sentindo a brisa e o perfume. Essa era a Cecília. Qualquer tentativa de esclarecer, ela já refutava, não queria saber, caía no esquecimento, né? Aí, entrava por aqui, saía por aqui. Eu já não te falei isso? Mas eu estou por aqui e saio por aqui. Função de mãe, pai, educador, que faz isso com os filhos, às vezes não estuda. Era fervorosa admiradora de Teresinha de Jesus, Santa Teresinha, que era uma religiosa que viveu na Espanha, lá no século XVI. Aí os anos avançam e ela começa a desenvolver uma preguiça mental cada vez maior e cada vez mais distante de tudo. Em pouco mais de 30 anos, ela regressa ao plano espiritual, nesse meio de ilusões que ela criou, achando que ela ia encontrar lá.
Quando ela desperta no plano espiritual, ela não viu ninguém, nem o jardim, nem o gramado, nem o perfume, nem uma estrada. E não tinha ninguém para ajudar. Após algum período muito longo e solitário, ela caminhando, avistou muito, muito, muito distante uma colônia espiritual, bem distante. Aí ela viu aquilo e ela foi até lá. E quando ela chega lá, achando que as pessoas estavam descansando no jardim perfumado, todos estavam trabalhando. Mais uma decepção. Não tinha jardim e tinha trabalho. Né? Não era nada daquilo que ela achava que era. Né? Aí ela quis o quê? Quero falar com o diretor. Perturbante, né? Aí, um generoso ancião recebeu ela e foi relatando. Ela foi relatando para ele a inspiração daquele quadro que se apresentava e tentou explicar que era uma fantasia aquela que ela tinha. Desse céu maravilhoso, lindo, daquela imagem, né, que ela tinha formado de tudo isso. E ele disse inclusive que o trabalho o esperava e que ele não podia mais ficar com ela durante muito tempo. Aí foi quando ela lembrou de um mentor que estava sempre, que a mãe sempre falava, que estava na casa dela, que se chamava Eliezer. Era o mentor espiritual da família. E quando faziam as orações, as preces, ele sempre estava perto, né? E aí ela comentou com esse santo e disse, de repente você o encontra, mas chama que talvez ele venha. E ela se pôs, né, a caminho tentando encontrar Eliezer. Aí depois de muito tempo, ela chega a uma antiga residência e onde ela morava não foi encontrada por ninguém. Ninguém veio recebê-la. Como ninguém? É como aqueles espíritos que vêm na mesa mediúnica e falam assim, eu fui na minha casa e ninguém falou comigo. Estão mexendo nas minhas coisas, mas ninguém fala comigo. E aí, ela encontra quem? Entrando pela porta da cozinha da casa dela. Eliezer. E ao vê-la, ela então pediu ajuda ao amigo e se queixando, dizendo que precisava, né, que ele esclarecesse. Bom, daqui a pouco eu falo contigo, mas o que você tem que fazer é orar. Faz as tuas orações. E ela revoltou-se, né, com o descaso do Eliezer. Não queria falar com ela do jeito que ela achava que tinha, né, razão. Mas o mesmo ressaltou que outras tarefas ele precisava fazer e não podia ficar. Aí foi nesse momento que a ficha da nossa irmã Cecília caiu. Eu não fiz nada enquanto eu estava encarnada para merecer algo diferente disso que eu estou vivenciando agora. E aí, né, ela falou, eu podia ter ajudado minha mãe, mas não ajudei. Podia ter feito outras coisas, mas eu não fiz. Foi orientado, então, pelo Eliezer a pedir ajuda a Santa Teresa, já que ela era, né, tão devota dela. Ela ouviu o conselho, orou, como nunca ela tinha orado antes, um fervor muito grande. A ex-religiosa apareceu para ela, então, e levou para um lugar de encantos naturais. Explicou que as suas oficinas estavam sobrecarregadas, mas as preces de Cecília haviam tocado seu coração. Porque quando a gente fala em prece, quando ela é feita com sentimento, ela toca no coração. E disse a ela que o trabalho é que revigora, é que repõe as nossas energias, o trabalho no bem. Cecília pede, então, que seja dada uma oportunidade de auxílio espiritual, o que foi concebido, uma oportunidade, num velho asilo de loucos na Espanha. Então, seria lá que ela iria ajudar. Ela volta à Terra, reencarna novamente para cumprir a tarefa, acreditando que auxiliando os desequilibrados,
havia encontrado o seu próprio equilíbrio. E é nesse momento que Cecília percebe a consciência do seu dever. E é o que a gente espera fazer nesse momento que estamos encarnados. Que não seja, mais uma vez, um momento fugidio na imensidade das existências que nós temos aqui na Terra. Que a gente possa, cada vez mais e mais, criar o nosso céu nas nossas consciências para que, ao retornar, não tenhamos, né, na nossa alma qualquer inferno que possa nos impedir de caminharmos cada vez mais e mais junto ao nosso Pai, junto a Deus. É isso, muita palavra. Vamos pedir então a Joane para que faça a prece final. Pai de altíssima bondade, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga que envolve esta casa, os trabalhadores, os frequentadores, os nossos mentores espirituais que conosco caminham e nos auxiliam a preservarmos a nossa integridade, a nossa fé e a consciência do nosso dever. Estamos agradecidos por podermos estar aqui esta noite, reunidos em nome do Senhor, para que possamos não apenas ouvir, mas principalmente aprender a sermos cada vez mais e mais espíritos corretos, aqueles aos quais o nosso Pai maior deseja ter perto, muito perto dele, mas sendo aqueles espíritos que vão evoluir, que vão crescer e vão fazer o bem aos nossos irmãos. Que possamos envolver a todos aqueles irmãos que estão no mundo espiritual, aos irmãos que também estão encarnados junto a nós, familiares ou não, que necessitam das nossas orações, que necessitam da luz do Pai, para que continuem a sua caminhada dentro dos preceitos da verdade, da justiça e do amor. Agradecidos estamos, Pai, pedimos a Tua proteção em torno aos nossos lares, às nossas atividades, e que sejamos sempre agradecidos por estarmos encarnados e podendo aproveitar mais este momento. Assim, pedimos a Tua permissão para encerrar o estudo desta noite, dizendo graças a Deus e que assim seja. Bom, meus irmãos, obrigada pela presença, pelo silêncio respeitoso, avisando que ainda não conseguimos vender a rifa para sortear o presente aí do Dia dos Pais, né? Então, quem puder contribuir, R$5, aí já pode comprar uns 10, né? Porque já anda mais rápido. A gente ainda tem lá um carnê com a Miriam e o Bruno lá na frente. Aproveitem. Também gostaríamos de lembrar que o nosso bazar, ele fica ali e as coisas que são doadas para o bazar são vendidas ali para que possamos sustentar nossa casa. Muito obrigada a todos, uma boa semana, que Deus abençoe cada um de vocês.